Bom, de maneira superficial, não que eu sou na profundeza, sou Jo Freitas, sou atriz e poeta, sou idealizadora do Sarau Pretas Peri, sou integrante do Sarau das Pretas. Eu acho que o meu momento na literatura, ela vai se tornando verdade para mim a partir do Sarau que dizem os Umbigos. Em 2009 eu conheci esse coletivo e vi o que eles escreviam e eu falava assim, que incrível, eu já escrevi algo. Pra mim não era poesia, porque assim, pra gente se dizer poeta, se dizer escritor é tão distante da nossa realidade que a gente não se diz, né? No máximo a gente diz, eu escrevo ao invés de escritora. Eu faço teatro ao invés de dizer eu sou atriz. Porque dizer o que a gente é nunca nos foi permitido dizer o que a gente é, além de ser, na minha realidade, no caso, ser empregada doméstica como a minha mãe e peão de obra como meu pai. Então, essa é a realidade, assim, minha família inteira tem essa profissão como trabalho. Então, voltando ao que dizem os Umbigos, eu vi que o que eu escrevia era poesia. Quando eu conheci as poesias do Daniel Marques, que ele foi um dos grandes impulsionadores, assim, e acreditou mais em mim do que eu mesma. E aí eu comecei a entender, tipo, putz, olha, o que eu escrevo então é poesia. Eu precisava de alguém dizer que o que eu escrevi era poesia. A gente tem uma insegurança tão grande que a gente precisa do outro dizer o que a gente é. Em 2014 eu fiz a primeira edição do Sarau Pretas Peri no Jardim Camargo Velho. Era um terreno baldio, com entulhos, a própria comunidade pegava sua vassourinha, limpava com a gente, pegava seu tapetinho, cadeira e sentava para assistir o sarau ou alguma peça que tivesse. E aí quando a gente vê a própria comunidade se movimentando achando importante a arte naquele lugar, a gente também vai ganhando mais força. Em 2015 a gente conseguiu a construção da praça. Hoje não é mais um terreno baldio, é uma praça. A gente entende essa praça como um território de afeto, um território de encontro dessas pessoas que se veem todos os dias no ponto de ônibus, na padaria X, mas que ali naquela praça eles estão vendo algo e escutando poesias que talvez esteja relacionado ao convívio delas, né? Uma das coisas que a gente mais fala lá é sobre essas práticas feministas, né? Sobre as questões raciais, porque não adianta a gente ir com uma cartilha feminista na comunidade, não adianta, gente. E a gente entender que a mulher não tem nem condições de sair de casa, não tem trabalho, não tem nada, então a gente precisa fortalecer uma questão de identidade delas, que é até aí que a gente consegue chegar, a princípio, né? Desse empoderamento, da beleza do seu cabelo crespo. Pode começar por aí, a gente não vê problema, porque todas as meninas lá do bairro que começaram, pelo menos, só com seu cabelo, como muita gente diz, é moda, não interessa. Com certeza, em algum momento da vida dela, ela vai sentir o peso do que é ter o cabelo daquele jeito e ela vai ter que ter força para responder. Porque ali é uma questão de fortalecimento dessa identidade, que é muito importante. Essas garotas se entenderem belas do jeito que elas são. Então, se a gente começa por aí, tudo bem. A gente começa a falar sobre questões, sobre violência, sobre o racismo, de uma maneira que elas consigam absorver isso de maneira branda, né? Porque não dá pra você ficar lá apontando o dedo, por que você não separa do seu marido? Por que você não faz isso? Por que você não para de alisar o cabelo? O processo de cada um é muito particular. Então, esse é o movimento meio do Pretas Peri. O Sarau das Pretas vem depois, em 2016, que dá um embasamento político e cultural sobre a poesia, sobre a literatura. Então a gente faz um espetáculo com esse peso poético e político também, né? E a gente circula a cidade de São Paulo, fora de São Paulo. Agora a gente vai para Moçambique, vai eu e a Débora Garcia representar o Sarau das Pretas. Então a gente está tendo várias camadas.
que são essas mulheres que saem dos seus territórios por N fatores e migram para outros. A partir dessa visão, eu criei um projeto chamado Mulheres em Travessia, que é um projeto no qual eu colho as histórias dessas mulheres, faço uma série documental, escrevo poesia para cada história delas e faço um mural na periferia em memória dessas mulheres em vida, de que elas fizeram muitas coisas importantes naquele bairro, né? E o Mulheres em Travessia justamente porque eu sou nordestina e vim para São Paulo, né? Então se lá para mim é um não lugar, preciso entender esses não lugares, né? A gente já, por uma questão racial, a gente já está no não lugar. Se a gente falar sobre uma questão social, de pobreza muito grande, as pessoas estão saindo do sertão. Agora talvez mude um pouco. Então, Mulheres em Travessia, ele também teve uma edição no Peru, em 2017, num bairro chamado Puxana, e é um bairro, na real, de pescadores. Então, eu colhi as histórias dessas mulheres que faziam essa travessia nos barcos, né, que saíram de suas cidades, qual a cultura que ficou lá e qual a cultura que se transformou e se permanece ali. Então essas histórias dessas mulheres em travessia, no qual também a minha condição me interessa bastante, né? Agora eu quero fazer uma edição do Mulheres em Travessia em Moçambique. Tô lendo bastante Chimamanda. Tem um livro da Scholastic Mukasonga que eu tô lendo. Eu queria entender essas mulheres negras não brasileiras, né? Porque aqui, Brasil, leio bastante Conceição Evaristo, Miriam Alves, Esmeralda Ribeiro. Leio bastante sobre a poesia periférica negra, essa galera de sarau, de slams, no qual eu também faço parte disso. Então, eu preciso me nutrir de qual narrativa está sendo contada, que narrativa é essa, né? Então, a partir de toda essa trajetória, a minha vivência e a minha escrita, ela vem muito para falar sobre mim. Ah, Jô, mas é uma maneira de você vai escrever para falar sobre você, o que interessa? Eu preciso dizer sobre as coisas que me acontecem para que eu consiga falar para o mundo também, falar do mundo. Não adianta eu querer mudar o mundo se eu não mudei aqui. Então, aqui nesse corpo há dores, nesse corpo há muita dor. Dor emocional, física também. Então, eu preciso dessas mulheres. Simulei muito mulheres. Preciso dessas mulheres para que mostrar que essas dores também é uma maneira de subverter essa lógica, porque senão a gente vai sucumbir. E para mim, não acho que não tem que ser uma possibilidade a gente adoecer com esse mundo, e a gente precisa ter cuidado, porque o mundo, se ele não nos mata, ele nos adoece para que nós. Então, se ele não atira, ele só deixa a mira ali, né? E aí eu fiz o ano passado Flores, tem um subtítulo que é Se as flores esperam pela primavera, eu esperarei o tempo que flores. Então por isso é Flores, esse poema curto que se tornou o título do meu livro, é do Antônio Henrique. E esse livro, ele nasceu num momento que eu tava com muita dor. Então parecia que tudo me levava a pôr sangue na folha. E aí eu comecei a ver quais seriam os conselhos que eu queria escutar, quais são as palavras, quais são as poesias que iriam me fortalecer. Então é um livro que eu escrevi em homenagem ao Antônio, mas é como se o Antônio estivesse falando pra mim depois da partida dele, de como eu tinha que estar, que seja mais forte, que seja ainda continuando a escrever, que seja... Então eu acho que a minha vivência, assim como uma poesia que eu falo, que é... Eu escrevo para me vingar e não tem uma outra definição sobre por que eu escrevo. Para mim, se me tirar a literatura, se me tirar a poesia, não resta nada. Porque cada parte de mim, ela existe por causa da poesia. Eu escrevo sobre isso, eu escrevo sobre essa cor. Eu escrevo sobre os meus seios indígenas, eu escrevo sobre o meu cabelo, eu escrevo também sobre essa não ser preta demais e não ser branca.
é muito louco, porque ainda tá num não lugar, a gente tá num abismo aqui, porque não chega nem aqui, no preto retinto e nem no branco. E aí, isso daqui, ó, esse vão aqui é uma história que precisa ser contada. E essa história é só nós que podemos contar. Então eu escrevo para contar esse vão e essa lacuna dessa história que foi apagada pra gente. A poesia, ela tem um papel social muito grande. Os slams estão chegando aí para mostrar que a literatura mudou, gente. A literatura não é mais o ócio de um whisky bom sentada na mesinha escrevendo sua obra. Não, está nos vagões, está na rua, está no cacetete, está nas costas doloridas, tá tudo isso. Então, e a juventude, eu tô dizendo tipo, de jovens, 10, 11, 12 anos fazendo poesia. E tem muita gente que fala, isso não é poesia, isso não é literatura. Foda-se quem pensa isso. A literatura tá na boca de quem escreve. Vai nascendo isso. Então, há um boom literário poético muito importante que precisa entender essa fúria desse jovem. Essa fúria dessa mulher negra, essa fúria, a gente precisa legitimar isso. E quem legitima isso são os próprios jovens, são os próprios negros, né? Para que a gente não precise de um aval de uma classe média branca da literatura. Sim, há muitas exceções, né? Mas entender que a poesia ela veio para transformar e ouvir esse grito, que também não deixa de ser uma vingança desses jovens, de ouvir esse grito que não é mais só falando, eu não gosto disso, não gosto disso porque a poesia é isso e o corpo diz isso e a poesia e papapá e papapá. Então, e agora vocês vão ter que nos ouvir, porque assim, há muito tempo, a gente escreve há muito tempo, a gente precisava de leitores, a gente já recita poesia há muito tempo, a gente precisa de ouvidos, e esses ouvidos, quem está nos dando é uma comunidade preta, é uma comunidade periférica, é a gente que está fazendo esse território e que depois uma classe dominante toma isso como exótico. A gente está dando lucro, então se está dando lucro, vamos colocar na TV o preto periférico falando sobre isso, tudo isso. Pô, isso é ruim? Isso é bom? Ainda não sabemos, porque a gente ainda está nesse vão. Esse vão aqui que a gente ainda não sabe, estamos indo, estamos caminhando, estamos falando, estamos indo nas escolas, estamos indo nas fundações, nos presídios, tudo isso. Então, qualquer brechinha que o sistema der, a poesia vai estar, e eu acho que a gente cria uma rede de empoderamento quando a gente tira esse grito entalado, né? Eu não sei quem é que fala uma frase, não sei se é Evelyn, que ela fala, eu nunca fui tímida, eu fui silenciada. E isso é a nossa história. Eu nunca fui tímida, eu só nunca aprendi a falar em público. Na minha casa, nos lugares confortáveis, eu falava, eu me expunha. Agora, nesses outros lugares onde as pessoas pautavam uma intelectualidade, eu não sabia falar para eles, né? Porque há um silenciamento muito grande. Então eu tive que aprender a falar. Uma artista da palavra que tem que aprender a falar, velho, é muito foda, porque isso é uma coisa que é imposta pra gente, né? Então eu acho que agora a gente só tá ouvindo o eco das nossas sábias e anciãs aqui e aprendendo com elas e seguindo no mundo.